Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecas. E hoje eu vou fazer essa técnica aqui desta almofada. E essa técnica eu chamo de flechas. Então eu vou começar. Aqui eu vou mostrar para vocês que eu fiz com a mesma técnica. Eu fiz 3 almofadas. Cada uma tem uma cor diferente. Então eu vou fazer também com tecido também diferente das almofadas que eu tenho aqui. Então eu tenho o amarelo com a estampa em azul e tenho um fundo azul para eu fazer essa minha técnica. Esse meu quadrado aqui tem 21 por 21. Então eu vou costurar em toda a volta desse meu quadrado, fechando ele por inteiro. Então aqui eu fechei, vou tirar os alfinetes, ele tá todo fechadinho, ó, ele ficou um saquinho assim todo fechado. Então aqui eu vou cortar esse meu quadrado para eu montar o meu bloco. Então eu vou colocar aqui a minha régua na diagonal e vou cortar. Vou cortar aqui novamente esse meu quadrado. Então aqui eu vou colocar a minha régua com 4,5 e um aqui dos cantos do meu quadrado. Vou cortar novamente. Aqui eu vou virar porque eu tô com pouco espaço aqui. Vou colocar novamente a minha régua medindo 4,5 e vou cortar. Então aqui em um dos triângulos eu fiz 4 cortes. Vou deixar ele reservado e vou fazer o mesmo com o outro lado. Quatro e meio e corto. Vou fazer o mesmo. Prontinho. Agora eu vou separar os meus tecidos. Vou abrir aqui. Então eu tenho 2 triângulos no tecido floral e tenho 2 triângulos no tecido em azul. E aqui eu tenho minhas flechas. Eu vou abrir. Eu tenho 4 flechas. Eu vou dar uma passada para eu poder abrir melhor esse meu tecido. Aqui eu passei as minhas flechas e eu vou abrir esse meu quadradinho. Com o meu cortador abridor de casas, eu vou abrir somente um lado desse meu quadradinho que eu tenho aqui duplo com floral e o tecido liso na cor azul. Então eu abro e vou abrir o outro também. Então eu vou abrir deste lado aqui, ó, porque eu preciso desencontrar as minhas cores. Vou passar também. E aqui eu vou unir esses meus quadradinhos, retângulos, né? Eu vou colocar amarelo com azul e azul com amarelo. Vou alfinetar e vou costurar também, formando aqui um quadrado. Então aqui eu
costurei, uni aqui os meus 4 tecidinhos e eu tenho esse quadradinho aqui. Vou passar também, aqui ó, passei, vou tirar esses pelinhos aqui da linha que eu costurei. No próximo passo, eu vou costurar também a minha 2 flechas nesse quadrado aqui, ó. O azul com amarelo e o amarelo com azul. Vou fazer isso daqui, vou encontrar aqui as costuras, vou alfinetar e vou costurar os 2 lados. Vou fazer o mesmo com o outro lado, eu venho com o meu tecido. Então, eu vou costurar os 2 lados. Então, aqui eu costurei. Eu tenho aqui uma linha reta para eu poder também costurar os outros lados. Aqui eu vou passar também, que é bom não ficarem enrugados. Então, aqui eu vou deixar essa minha tira aqui que eu formei com 2 pontas e vou costurar agora o próximo passo. Então, eu costuro aqui azul e amarelo. Do outro lado também eu vou fazer o mesmo, azul, amarelo, né, e azul. Então, eu preciso formar uma linha reta. Eu vou costurar aqui, ó, o triângulo azul com uma das minhas laterais amarela. Costurei, eu vou passar também essa minha peça. E aqui eu já tenho uma linha reta para eu poder costurar aqui nessa minha outra parte da flecha. Aqui eu vou fazer o mesmo para com o outro lado. Vou colocar o meu triângulo sobre o tecido azul, vou alfinetar. E vou fazer o mesmo aqui com o outro lado. Eu vou tirar para cá e vou formar também uma outra linha reta. Vou costurar. Aqui também eu costurei a minha outra metade do triângulo. Então, aqui eu tenho 2 triângulos, eu vou costurar novamente, formando o quadrado do bloco flecha. Então, eu vou colocar direito com direito. Primeiro eu venho com a costura do meio. E aqui eu vou alfinetar.
Aqui eu preciso ter bastante cuidado na junção aqui dos meus tecidinhos. Aqui. E aqui eu vou costurar também. Então, aqui eu costurei. Aqui o que eu preciso é que esse meu encontro aqui fique perfeito, ó, dos quadradinhos. Então, aqui eu já posso passar e costurar o outro lado também. Então, aqui eu passei, eu vou fazer o mesmo com o outro lado. Eu vou encontrar aqui as costuras. E vou alfinetar também. E aqui eu vou costurar essa minha outra metade. Eu costurei, agora eu vou passar para eu poder refilar esse meu bloco. Eu venho aqui com a minha régua e vou refilar. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Então, aqui eu fiz com os 4 cantos do meu quadrado. Aqui eu não cortei nada mais do meu tecido, do meu triângulo. Eu só recortei aqui essa sobra aqui da minha flecha. Então, aqui eu já tenho o meu bloco prontinho. Eu vou explicar a montagem da almofada e vou também fechar a almofada. Eu já adiantei também aqui a minha almofada, que é o mesmo bloco, ó. Essa mesma técnica aqui que eu fiz. Então, aqui eu só adiantei que eu cortei faixas em azul e cortei tiras também no tecido bege para eu formar uma moldura aqui para eu destacar a minha peça. Então, eu vou fazer uma almofada com esse meu bloco. Eu vou trazer esse para cá, para ficar aqui no cantinho. Então, aqui eu cortei 2 retângulos. Eu vou medir aqui para eu ter certeza que eu tenho o tamanho final desse meu quadrado. Eu sempre deixo passando um pouquinho. Ele ficou tamanho final 36 por 36. Então, aqui eu cortei 2 vezes o meu tecido de forro, que é esse tecido, forro não, essa parte aqui de trás da minha almofada, eu cortei 2 vezes de 22, já para eu fazer aqui a dobra de 23 por 37. Eu vou sobrepor aqui na minha almofada, direito com direito. Eu venho com a outra metade também, direito com direito. É um envelope que eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou alfinetar. E vou fechar essa minha almofada em toda a volta.
Então essa almofada é uma almofada bem fácil, né, para quem está começando, que não tem zíper, que o zíper às vezes dificulta um pouco, né, o trabalho de quem está começando. Então vou colocar aqui. Então eu fiz essa minha almofada nesse passo, para que todos possam fazer esse bloco e também decorar a sua casa com essas lindas almofadas. Vou alfinetando aqui em toda a volta, para quando eu levar esse meu tecido na máquina, ele não escapar. Pronto. Eu vou costurar, vou fechar ela em toda a volta. Aqui também eu tenho o meu tecido de forro, eu vou fechar aqui e já explico o tecido de forro. E o meu tecido branco, eu cortei no comprimento mesmo do meu tecido, eu não corto várias tiras, eu corto uma tira inteira e vou trabalhando em volta do meu quadrado. Eu cortei aqui uma tira no comprimento do meu tecido de 4 centímetros e no tecido azul eu cortei de 5 centímetros para eu poder trabalhar aqui na minha almofada para dar esse tamanho final de 36. Aqui eu vou desvirar minha almofada para eu mostrar que a minha almofada já está pronta, né? Vou tirar aqui os alfinetes, que eu alfinetei bem para não correr o risco de escapar. Então aqui a minha almofada já está pronta. Como eu fiz essa almofada em patchwork, ela fica com essas costuras aqui aparecendo, o que eu faço? Ou eu ponho o feltrinho, que o feltrinho dá uma estrutura, ou se eu não tenho o feltrinho, eu ponho o forro mesmo, eu ponho um tecidinho de forro. Também não precisa ser esse tecido estampadinho que eu trabalhei na minha almofada. Eu ponho um tecido de forro mesmo, pode ser um tecido branco, que eu cortei o mesmo tamanho final e vou costurar nessa almofada. Mas eu não costuro aqui desse lado, eu vou costurar desse lado aqui onde tem a abertura. Então eu ponho aqui esse meu tecido sobre o meu tecido de parte de trás, que tem a abertura para eu poder desvirar. E vou fechar em toda a volta. Vou deixar uma aberturinha para eu desvirar. Então aqui eu vou fechar essa minha almofada. Então eu deixei essa abertura aqui, eu vou desvirar a minha almofada por essa abertura. Então aqui eu tenho o acabamento do meu tecido que eu fiz aquele trabalho em patchwork. E aqui está o lado avesso da parte de trás da minha almofada.
Esse pedacinho aqui que eu deixei aberto, eu vou fechar aqui com pontos à mão. E aqui eu vou desvirar novamente a minha almofada. Isso. E aqui está prontinha a minha almofada, com acabamento por dentro, né? Que eu posso tirar essa almofada em qualquer local, que eu não vou ficar com um trabalho sem um acabamento, ó. E tem acabamento aqui. Opa, eu tô mostrando o lado que tá aberto, ó. Tem acabamento aqui no meu tecido, de parte de trás, né? Com a parte da frente. E aqui está a minha almofada prontinha, como essas outras aqui também, que tem esse mesmo passo, esse mesmo acabamento. Gostou da peça? Gostou da técnica? Se gostou, clique em gostei, inscreva-se no meu canal e curta minha página no Facebook. Um beijo e até a próxima!